Olá! Bom, nossa videoaula de hoje é sobre tropicalismo ou movimento Tropicália, que é a mesma coisa. É um movimento nacional de protesto, de revolução, trazendo uma nova roupagem para a música, principalmente para a música. Né? E o contexto da Tropicália, o contexto do tropicalismo é um contexto de ditadura militar, que eu espero que vocês já tenham visto em história, porque ajuda bastante a gente entender, né? Porque o tropicalismo surgiu em meio ao golpe de 64, né? O golpe dado por Getúlio Vargas, que não quis sair do poder, mesmo o Brasil sendo um sistema democrático, e ainda assim ele optou, né, por não sair do poder. Deu um golpe, chamado golpe de 64. Bom, o tropicalismo ou movimento tropicalista foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira. Lembrando que o tropicalismo foi um movimento nacional, ele surgiu aqui, óbvio, que sofreu algumas influências na música, na linguagem, na forma de tratar, influências musicais, né? Os autores tropicalistas, os cantores, artistas tropicalistas tinham influência das coisas que eles ouviam, do pop, rock internacional. Mas o movimento em si, o movimento tropicalista em si, foi um movimento nacional. Ele surgiu aqui. Ele não surgiu na Europa como grande parte das correntes literárias. E qual é o contexto histórico do tropicalismo? No momento, o Brasil passava por momentos de conflito com o golpe de 64, que foi o que eu falei, a censura, as greves e os movimentos estudantis, que culminaram no regime ditatorial do país. Após o declínio da Bossa Nova, o novo movimento que surge, a saber, a MPB, foi o fulcro necessário. Fulcro é como se fosse o ápice, né? O estopim necessário para que um conjunto de artistas denominados tropicalistas se reunissem com objetivos de libertação e mudanças no panorama cultural brasileiro. Né? Se vocês já estudaram ou estão estudando ditadura militar, vocês vão perceber que em 64 Getúlio Vargas deu um golpe e junto com o golpe de 64 veio todo o processo de ditadura militar que o Brasil sofreu. Dentro da ditadura militar a gente tinha a censura. O que era a censura? Tudo que era feito em relação a artes, a jornal, música, pintura, tudo passava pelo crivo do presidente, ou seja, ele tinha que aprovar. Então, se você fizesse uma crítica, uma música que criticasse o governo de Getúlio Vargas, aquela sua música era censurada. Então, ela não era exposta, você não podia gravar o disco, na época era disco, você não podia gravar o disco porque sua música era uma música imprópria, era a música que foi censurada, seria censurada. Por que ela seria censurada? Porque ela não foi aprovada pelo governo. E o movimento tropicalista rebatia muito isso, o fato de que as músicas eram censuradas. E o que os artistas faziam? Eles criavam formas de tentar fazer com que sua música fosse aprovada, né? Criando, Caetano Veloso mesmo tem uma música que é Pai, afasta de mim esse cálice. Quando perguntava, ele dizia que ele estava fazendo menção a Jesus Cristo, né? Que essa fala é uma fala de Jesus Cristo na Bíblia. Mas todos sabiam que Caetano estava falando do sentido do cálice, do verbo imperativo, cale a boca. Aí ele dizia, pai, afasta de mim esse cale a boca, eu não vou me calar, eu tenho voz, eu tenho vez, eu posso falar. Então, era uma forma como os tropicalistas usavam para poder combater essa censura feita pela cultura, né? O tropicalismo é um movimento curto, é um assunto pequeno. E aí depois a gente já vai passar a introdução para novas questões.